começarmos com a parte do Hajj, os rituais do Hajj. É claro que o Hajj, a pessoa também tem que pôr o Ihram para Hajj. E aí já existe 3 tipos de categoria de Ihram. Um chama-se Ifrad, outro Qiran, outro Tamattu. Ifrad são aquela pessoa que somente vai para fazer o Hajj. Muitas das vezes só são aquelas pessoas que ficam ao redor, né, de Meca. Então eles só vão e usam só o Ihram para fazer Hajj. E o outro, que é mais conhecido com as pessoas que vão fora, é Qiran ou Tamattu. Qiran é aquela pessoa que usa Ihram, sai daqui, usa Ihram, faz Umrah e fica com aquele Ihram até o fim. Depois faz Hajj com o mesmo Ihram. Ele não sai de Ihram, faz o Hajj com o mesmo Ihram até o fim do Hajj e depois acaba. Esse é Qiran, é o mais difícil de todos. Isso é o terceiro e último tipo, chama Tamattu. Tamattu é o que a maioria fazem, é Tamattu, que é nós saímos daqui, usamos Ihram, fazemos Umrah, como a Ana Eliasa explicou a nós. Depois de cortar cabelo, a gente tira Ihram. Quando a gente tira Ihram, vamos usar nossa roupa normal. Usamos nossa roupa normal, ficamos lá aqueles 2, 3, 4 dias que falta. Depois, quando chegar a altura de Hajj, usamos de novo o Ihram, já com a intenção de fazer Hajj. Então, esses são os 3 tipos de Ihram. E a maioria nós fazemos o Tamattu. Então agora nós vamos entrar um pouco rápido sobre os step by step de cada uma das coisas do que fazer no Hajj. Então o primeiro dia de Hajj é 8 de Zil-Hijjah. Então 8 de Zil-Hijjah a pessoa deve pôr Ihram com a intenção para fazer Hajj. Agora, onde colocar esse Ihram? A pessoa pode colocar o Ihram, a roupa. Molana já explicou. Ihram não é roupa, é um estado. Quando a pessoa faz talbiya é que entrou no Ihram. A roupa ele pode usar. Então ele toma banho, em prática, ele toma banho no seu hotel. Depois de tomar banho no seu hotel, ele usa o Ihram, não faz o talbiya naquela hora. Se conseguir, vai até Haram, chega no Haram, faz 2 rakats, vê a hora, não ser hora de makruh. Um exemplo, fez Salatul Fajr, tem que esperar o sol nascer, não pode fazer naquele intervalo. Então, ou enquanto o sol está a nascer, não pode fazer. Faz aqueles 2 rakats no Haram, se conseguir. Se não conseguir, por causa da logística, por causa de machibombo, há de perder machibombo, tem medo de perder machibombo, então faz no hotel, não tem problema, não vai ganhar nenhum pecado. Então faz 2 rakats com a intenção de entrar no Ihram, e depois de acabar fazer salamu alaikum, ele faz o talbiya e ele faz intenção, labbaik Allahumma labbaik, com a intenção de entrar no Ihram já para o Hajj. Então aí já entramos no Ihram de Hajj. Então é assim como se entra no Ihram para Hajj. O Salatul Fajr no dia 8, o Sunnat é fazer em Meca. O Sunnat é fazer em Makkatul Mukarrama. Mas às vezes, por causa de logística, às vezes eles não conseguem reservar machibombo ou qualquer outra razão, eles pedem para ir antes do Salatul Fajr. Se é permitido, mas é contra o Sunnat. Se alguém estiver a fazer a pé, ou se tem como ir, ele sabe o caminho, como chegar lá, ir depois de Salatul Fajr, aí a pessoa está a fazer de acordo com o Sunnat. Agora ele vai chegar no Mina. Então o primeiro dia sai de Meca, vai para Mina. Quando chegar no Mina, a única coisa para as pessoas que estão indo pela primeira vez para Hajj não é difícil, porque você vê toda a multidão está a ir no mesmo sítio. Então não tem como você perder, especialmente no Hajj. No primeiro dia é um grupo só que você vai ver a entrar. Aquele é um grupo, é o último grupo que eles vão fazer Umrah e depois vão para Mina também. Então, mas a maioria das pessoas, 90% todos estão a ir para Mina. Então não tem como se perder. Quando chegar no Mina, vai ter a sua tenda. Eles vão mostrar o que é essa tenda de moçambicano. Decora a placa, pelo menos o número, né, daquela placa, decorar, ok, meu número é tenda C38 ou C39. Essa coisa pelo menos tem que decorar. Se não quer decorar, pega celular, tira foto, mas no teu crachá também já vai ter aí onde você está. Depois ali as tendas são muito parecidas, pelo menos tentar ter um ponto de referências. Que minha tenda, quando você entra, tem que ir até o fundo do corredor, virar à esquerda,
esquerda, a de apanhar uma casa de banho, depois virar à direita é minha tenda. Então ter pontos de referência também é bom. Depois disso, a pessoa o que faz em Mina? Deve-se fazer 5 salats em Mina. Fazer Zuhr, já estamos no dia 8. Vamos fazer Zuhr, vamos fazer Asr, Maghrib, Isha e Fajr no dia seguinte. É sunnah de passar a noite no Mina e fazer o salat de Fajr no Mina. Se alguém tiver a intenção de ficar no Meca mais de 15 dias, então ele vai fazer salat por completo. Mas se ele é musafir, ele vai seguir a regra de musafir e ele vai fazer qasr, ou ele vai fazer 2 rakats na sua Mina, na sua hora. O Hajj, enquanto estiver em Mina, não tem outra coisa para fazer. Primeiro dia que chegar no Mina, não tem nada para fazer. O que vai se fazer? Recitar Coran, fazer dua, fazer boas conversas. Se isso também não é possível, melhor coisa é dormir. Que de fazer ribat ou falar mal de alguém, é para dizer aqueles pais aí cheiram um pouco, nos dá dar, ou qualquer outra conversa. É para ver lá aqueles banhos, está mal. Tenta no máximo, todos os molanas que falam de Bayan de Hajj, falam a mesma coisa. Fala a mesma coisa, que nós devemos ter esse sabr, né? Nós devemos ter a paciência e tentar ao máximo não reclamar das coisas. É claro, as coisas vão ser difíceis, mas não reclamar e ter sabr e desejar que Allah subhanahu wa ta'ala pague por isso. Agora, uma nota. Então, dia 8 não fizemos nada. Só chegamos em Mina, fizemos nosso salat, fizemos nosso dhikr, ouvimos palestras, estamos aí só. No dia 9, única coisa só, enquanto nós estivermos de haram, não podemos usar sabonete, não podemos fazer aqueles todos, não podemos usar perfumes. Quando vai na casa de banho, não pode usar aquele sabonete com cheiro, mas se tem aquele sabonete sem cheiro, você pode usar. E quando estiver a dormir, muito cuidado, não tapar a cara, não tapar a cabeça. Né? Às vezes, por hábito, pessoas já chegam no calor, pegam aquele lençol, põem até a cabeça. Então, enquanto estiver de haram, não pode fazer. Então, a pessoa fez Zuhr, Asr, Maghrib e Isha. No 9º dia, Salatul Fajr, no 9 de Zilhijjah. Depois de Salatul Fajr, começa o Takbir Tashriq. No Hajj também faz o Takbir Tashriq, aqui também faz Takbir Tashriq. Takbir Tashriq é o quê? Depois de cada Salatul Fajr, salat obrigatório, a pessoa recita Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Uma única vez. Os homens com uma voz um pouco alta, não muito alta, e as senhoras com uma voz baixa. Os homens vão fazer de um tom moderado, já falamos. O takbir começa no 9 de Zulhijjah, depois de Fajr, até no Asr de dia 13 de dia de Zulhijjah. E isso, o takbir, você vai fazer mesmo se você está a fazer salat em Jama'ah ou você está a fazer salat sozinho. Depois de fazer salam alaikum, você tem que fazer takbir. Somente depois de salat obrigatórios. Salat facultativo, tudo não tem takbir, só isso. Depois, então já passamos de dia 8, estamos em Mina, agora vamos no dia 9, fizemos Salatul Fajr. Depois de Salatul Fajr, depois do sol nascer, os Hajjis, aí é a hora para ir para o campo de Arafah. É o dia de Arafah. Então nós todos vamos para o dia de Arafah. É um wajib efetuar o wukuf, permanência depois de Zawal até o pôr do sol dentro dos limites de Arafah. Aqui efetua-se o salat de Zuhr e Asr. Aonde? Em Arafah. Então de Mina vamos para Arafah. No Arafah vamos fazer Zuhr e vamos fazer Asr. Aqui há um porém. Aí existe um masjid chamado Masjid Namira. Se a tenda estiver junto com o Masjid Namira e se estiver junto com o Jamaat de Masjid Namira, ou se você ter força para ir até Masjid Namira e você conhece caminho para voltar, não tem nenhum problema, você consegue ir lá. Então aí você vai fazer Zuhr e Asr numa única hora, se estiver atrás do imam lá no Masjid Namira. Mas se estiver na sua tenda, então Zuhr e Asr vai ser feito na sua hora individual. Vai fazer em Jamaat, né, nosso, mas nas suas horas individuais. O que faz-se no Arafah? Arafah, mesma coisa. Faz-se zikr, faz-se dua, e dia de Arafah é um dia de grande bênção, então nós devemos fazer muito dua.
O talbiya também deve ser recitado em tempo todo. Ficar de pé perto de Jabal al-Rahma, aquela monte que tem aquela coisinha branca, ir lá, fazer dua lá, isso tudo não é preciso. Uma coisa é difícil e outra também não é preciso ir para lá. O campo da Arafah já tem a sua bênção. Então ficar dentro da sua tenda, fazer dua é muito melhor. Subir a montanha, fazer salá, isso tudo não está estabelecido no Sunnat. Não está estabelecido no Sunnah. Então a pessoa deve permanecer no Arafah até o pôr do sol. Aí tem comida, tem refrigerantes também, então não preocupa com essa parte de logística. Então aí vai ficar no Arafah, já fez Zuhr, já fez Asr, fica até o pôr do sol, que é a hora de Maghrib. Depois do pôr do sol, a pessoa vai sair de Arafah para ir para Muzdalifa. Mas como é hora de Maghrib, ele não faz Maghrib. Então ele vai andar ou ele vai de carro, vai sair de Arafah, vai para Muzdalifa. Quando chegar em Muzdalifa, mesmo se ele chegou antes da hora de Isha, ele não faz. Ele espera entrar a hora de Isha, depois ele vai juntar Maghrib e Isha. Isso é mesmo se fez individual ou em Jama'ah. Maghrib e Isha vão ser efetuados da seguinte maneira: vai-se fazer um adhan e um iqama. Depois, primeiro faz o Maghrib e logo depois faz o faraz de Isha. Não deve-se fazer os sunnats de Maghrib no meio. Então fez Maghrib, não faz sunnat. Logo, depois fez salam alaikum, levanta de novo para fazer Isha. Depois é que vai fazer os sunnats e witr de Maghrib e Isha. É recomendável, agora você já saiu de Arafah, foi para Muzdalifa. Em Muzdalifa é campo aberto. Só a única coisa que tem é casa de banhos, todo lado. Então casa de banhos também tem número, tem chapa muito grande. Então onde eles pararem, você vê a chapa da casa de banho. Número 14, número 12 ou número 20. Então aí você vai ver, ok, a casa de banho onde nós todos estamos é 20 e meu grupo está aqui por perto. Então aí o que a pessoa vai fazer, ele vai apanhar pedrinhas para bater o jamarat. Agora as pedrinhas onde pôr, a pessoa é que sabe. Pode pôr, às vezes outros põem na garrafa de água, depois de acabar a água, naquela mesma garrafa, ele escolhe pedrinhas para pôr ali. E é bom, porque aí só entra pedrinhas que são pequenas, né? Não entra pedras grandes. Então é uma boa dica usar garrafa. Então o tamanho certo também. Não usar pedras grandes. Mas se ele tem uma saqueta também que ele quer pôr aí, também não tem nenhum problema. Mas uma coisa, se alguém no Muzdalifa não colecionou as pedrinhas, ele pode levar as pedrinhas onde quiser. Ao caminho de Mina, no Mina também ele pode colecionar. O único sítio que ele não pode tirar é as pedras perto de Jamarat. Tem Jamarat? Há de ver muitas pedras no chão. Aquelas pedras não pega. Aquelas pedras você não pode pegar para bater. E é por isso que nossos ulamás explicam, naquela tua saqueta sempre leva algumas pedrinhas a mais. Porque pode cair uma, então pelo menos você não tem que preocupar, onde está a minha pedra? Pelo menos você tem alguns a mais de reserva que você pode tirar e para bater. Então deve-se colecionar o seguinte: para dia 10 só vamos precisar 7 pedrinhas, para dia 11 vamos precisar 21, para dia 12 21. Dia 13 há uma opção de ficar e não ficar. Se ficar, então vai precisar mais 21 pedrinhas. Então se pretende partir do Mina no dia 12, que é o que a maioria faz, então no total vai precisar de 49 pedrinhas. Mas você não vai levar 49 pedrinhas, certo? Pode levar 55, 58, 60, não tem problema. Guarda um pouco a mais. Quando já bateu só 49, restou, deita, não tem problema. Então, se pretende partir do Mina no dia 13, então ele vai precisar 70 pedrinhas. Passar a noite em Muzdalifa, ele tem que ficar em Muzdalifa, é sunnat. O salat de Fajr, o que se faz em Muzdalifa, a pessoa também fica, é aberto, não tem tenda. Então ali as pessoas de logística vão dizer, porque lá não tem tapete, então você tem que levar teu musalla. Praticamente é um halal piquenique.
Você leva até o musalla, senta abaixo, faz dua, faz zikr. Para as mulheres no hijab usam uma das maneiras é elas usarem sombrinhas, pôr assim de lado para elas ficarem dentro, para ficarem cobertas, para estarem bem. Leva a sua comida, faz sandes no Arafah, leva, põe na pasta para quando chegar lá está com fome, come, ou leva bolachinha, leva, guarda, também pode comer, mas não leva muito, senão vai ficar muito pesada a tua mochila também. Então leva alguma coisa para comer, para não passar fome. E depois lá vamos ficar toda a noite. Se conseguir dormir, alhamdulillah. Se não conseguir dormir, também acorda, faz ibadat, faz zikr de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não reclama. Única coisa, só não reclama. Não, porque é um prestígio, é um favor que Allah subhanahu wa ta'ala está a dar a nós, chamar a nós para lá. Agora nós estamos a falar tanto hajj, mas quando chega lá, da boca, em vez de dizer alhamdulillah, ficamos a reclamar: não, estamos muito perto de casa de banho, está a cheirar, aqui isso, aqui está muito calor, podíamos termos como chama, o grupo podia organizar um tapete maior e assim sucessivamente. Não, tenta ter pouco menos de reclamação. Então, o Salatul Fajr deve-se fazer em Mina. Estamos a falar de Muzdalifa. O Salat de Fajr deve-se efetuar na sua primeira hora. Depois de fazer o Salatul Fajr, ele deve permanecer aí no Muzdalifa. Depois, alguns minutos antes do sol nascer, ele vai para em direção em Mina. Agora, terceiro dia. Já fomos primeiro dia, segundo dia. Primeiro dia, fácil, não tinha que fazer nada, só ficar em Mina. Segundo dia, Arafah. Já está a começar a ficar calor, já está a começar a passar de Mina, saiu de Mina, foi para Arafah, foi para Muzdalifa, dormiu no ar aberto, já está a começar a sentir calor. O ihram já está a começar a sentir pesado. E aí a paciência de muita gente também já começa a ficar fina. Então, se alguém bata você, ou alguém olha você com uma cara um pouco, você perdoa, deixa passar. Aquele é um tempo onde a paciência já começa a ficar mais e mais fina. E no dia 3 no terceiro dia, que é no 10 de Zilhijjah, é onde tem mais trabalho que tudo, que por fazer. E agora vamos falar dela. Então, a primeira coisa que se faz no dia 10 é Rami. Rami é o quê? É apedrejar os Jamarat. Então, neste dia, 4 rituais são importantes. O Rami, do Jamaratul Aqaba, aquilo que a gente chama apedrejar o pilar grande, ou shaitan grande. No segundo, o Nahar, o sacrificar o animal, aquele Dame Shukar. O terceiro, Halaq ou Qasr, cortar o cabelo. E quarto, Tawaf Ziyarat, fazer o Tawaf Ziyarat, que esse é obrigatório. Esses 4 rituais devem ser praticados na ordem acima mencionada. No Rami, vamos começar com o Rami. Existem 3 pilares no Mina. No Mina existem 3 pilares. E esses 3 pilares já não é pequeno, já são grandes, já tem andares até dos pilares. Esses pilares são considerados como Jamarat. O Jamaratul Aqaba é pilar grande, depois tem Jamaratul Wusta e Sugra, pilar do meio e pilar pequeno. É assim praticamente. Começa quando você entra, aquilo parece um túnel grande, né? Parece um edifício grande. Então logo que você entrar, o primeiro é Jamaratul Sugra, primeiro é aquele pilar pequeno, depois é médio, o último que é grande. Então nesse dia nós só vamos apedrejar o último. Então vamos chegar, vamos passar o primeiro, vamos passar o segundo, vamos só no último, só para apedrejar. Esses pilares não são shaitan. E shaitan também não está preso nesses pilares. Esses pilares só marcam o lugar onde Ibrahim a.s. foi testado pelos sussurros de shaitan. Então aí não vale a pena você, em vez de apedrejar, olhar para a tua esposa. Não vale a pena. Não tem nenhum shaitan lá. Está certo? Então você tira, aquilo é uma maneira de mostrar como Ibrahim a.s. foi testado. Rami é wajib para homens e mulheres. É sunnah dizer, cada vez que você está a lançar, dizer Allahu Akbar. E deve-se lançar uma pedra de cada vez e não todas de uma vez. São 7, não tem que lançar todas 7, vai lançar uma de cada vez. E cada vez que estiver a lançar, a pessoa vai dizer Allahu Akbar. A tendência do Jamaat é que quando chega no Jamara, quando chega naquele pilar, a tendência é todos logo no início, logo no começo do pilar, todos aglomerarem. Você vê muita gente. Então tenta, as pessoas da logística também vão dizer, tenta ir por de lado, ir por detrás, no fim do pilar. No fim do pilar, às vezes fica vazio, não tem ninguém.
você pode chegar, encostar mesmo, lançar assim, nem precisa lançar de longe com força nem nada. Então aí o grupo também vai dizer, tá bom, segue nós, vamos chegar ali e vamos lançar, e tem muito tempo. E se embaixo não é possível, vai no primeiro andar. No primeiro andar não é possível, vai no segundo, no terceiro. No terceiro às vezes fica tão vazio mesmo, você pode ir sozinho, sem nenhum empurrão e sem nada. Então, deve-se lançar uma pedra de cada vez, desde que a pedra caia dentro da cobertura. Isso é importante. Desde que a pedra caia dentro da cobertura, porque aquilo tem uma cobertura, tem uma parede, depois é que vem o pilar. Desde que aquela pedra caia aí dentro, já está. Não precisa bater a parede mesmo. Precisa dizer, Molano, não bati bem, quero fazer mais. Não precisa. Se já caiu a tua pedra aí dentro, já está, halas. Quando tirar a primeira pedra, a recitação do talbiya, aquele labeik, Allahumma labeik, vamos parar. Depois de bater o jamaratul aqaba, depois de bater aquele jamarat, o grande, então você não tem que parar aí para fazer dua. Não se deve parar, vamos continuar, porque ainda temos trabalho a fazer. Então, depois de bater, aí vamos fazer o quê? Vamos apedrejar de 7 vezes. O tempo para apedrejar é antes do sol nascer, makruh, depois do sol nascer, sunnat, até o meio-dia, esse é sunnat, depois do pôr do sol. Do meio-dia até o pôr do sol é permissível, do pôr do sol até fajr do dia 11 é makruh, mas tem que ser antes do dia 11. Será permissível adiar o rami até depois do pôr do sol por causa das enchentes, mas o rami deve ser feito antes do fajr do dia 11, isso que acabamos de falar. É o wajib fazer o nahar, fazer o qurbani dentro dos limites de haram antes de pôr do sol do dia 12 de Dhul-Hijjah. Esse é dame shukar, não é qurbani, aquele que nós fazemos aqui. Porque nós todos, praticamente lá todos vão ser viajantes. Então esse ano ninguém precisa fazer o qurbani. Mas se alguém quer fazer o qurbani, porque já tem hábito, todos os anos fazer um qurbani, um exemplo, numa madrasa, ele sempre sabe, um molana te liga, esse ano como é que é? E se você quiser fazer, tudo bem, podes fazer, mas aquele qurbani é facultativo, não é obrigatório. O teu qurbani, aquele que você vai fazer no Makkah, chama-se dame shukar, e acho que todos nós, todos os hadis já está incluso no pacote, ou eles próprios vão dizer, tá bom, o teu qurbani já está feito. Quando eles dizerem que teu qurbani já está feito, então aí nós já podemos ir cortar cabelo. Depois de cortar cabelo, já podemos ir tirar a ihram. Podemos ir para nosso hotel, tira a ihram e vai fazer tawaf e ziyarat, certo? Então o qurbani de Eid pode ser feito em Meca ou no seu país. Este sacrifício conhece por dame shukar. O hajj pode regular sozinho ou fazer alguém como seu agente para um mês. É o que acontece. Depois ele vai cortar cabelo e vai sair de haram. Aquela roupa ele vai tirar. A proibição de haver relações íntimas com a sua esposa ainda permanece imposto sobre si até que complete tawaf e ziyarat. Tawaf e ziyarat é faraz. Deve ser feito entre 10 de Dhul-Hijjah e 12 de Dhul-Hijjah. É preferível fazer tawaf e ziyarat logo após de halaq, depois de qasr. Todos os elementos de hajj podem ser feitos por uma mulher menstruada, excepto tawaf e ziyarat. Não haverá nenhuma penalidade se uma mulher devido à menstruação tiver que adiar o tawaf e ziyarat, mesmo que se passe o seu tempo de dia 12 de Dhul-Hijjah. Sa'i é um elemento wajib de hajj. É aconselhável fazer o sa'i depois de fazer o tawaf e ziyarat. Então fez tawaf e ziyarat, depois vai fazer safa marwa. Se a pessoa intencionar fazer o sa'i depois de tawaf e ziyarat, então no tawaf deve fazer ramal, aquilo de pôr aqui embaixo e andar 3 voltas, assim parece tropa. Entre sa'i pode ser efetuado no qualquer dia de hajj, desde que aqui anteceda um tawaf antes do sa'i. Então este sa'i pode ser efetuado no qualquer dia de hajj. Qualquer dia de hajj, desde que tenha um tawaf antes do sa'i. Depois de fazer o tawaf e ziyarat, todas as regras de haram deixam de existir. É sunnah ir para Mina e passar a noite lá. Então naquele dia batemos o jamarat. Depois de jamarat vai existir 2 grupos. Há um grupo que quer voltar para a tenda para descansar, mas outro grupo quer ir para Meca. Então vai para Meca, vai para teu hotel. Chega no teu hotel, aqueles já disseram que não, já está, já cortou animal. Então cortou animal, corta cabelo. Cortou cabelo, deixa ihram, usa juba normal. Usa juba normal, vai fazer tawaf, ziyarat. Fez tawaf, ziyarat, safa marwa, khalas, volta para Mina. Volta para Mina para tentar dormir lá em Mina.
Então, o quarto dia, 11 Zil-Hijjah. Qualquer ação pendente do dia anterior deve ser tentar completar neste dia. Um exemplo, o Qurbani não foi feito, então tem que tentar fazer nesse dia. E assim sucessivamente. Rami de todos, nesse dia o que vamos fazer? Esses dias que restou, só vamos fazer, só bater Jamarat, só. Não tem mais nada que fazer. Então, depois ele só chega, bate os 3 pilares, bate 7, 7, 7. Esse é o único trabalho que tem que fazer já. Depois volta outra vez para Mina e fica lá. Então, Rami todos os 3 pilares é wajib. Depois de apedrejar o pilar pequeno e o do meio, pode parar para fazer dua. Mas depois do grande não deve parar, tem que continuar. O tempo, aí que temos que saber, o tempo para o Rami, para bater, para apedrejar, no dia 11, no dia 12, começa depois de Zawal e termina antes do pôr do sol. Então, é muita enchente. Então, é por isso lá tem que ir, mashallah, com uma boa energia. E no Mina, às vezes, o que acontece? Você consegue ver tua tenda, mas por alguma razão de logística, eles bloqueiam e eles mandam você dar uma outra volta grande. Mas você está a ver tua tenda. Então, às vezes você pede e eles não aceitam. Se eles não aceitam, é porque eles têm ordem superior. Deixa, faz sabr e dá aquela volta grande. Às vezes você tem tendência de zangar com eles e querer às vezes até falar mal com eles. Deixa. Eles às vezes têm medo também de superiores dele. Hoje em dia tem muitas câmeras, depois eles podem ter alguns tipos de problema, né? Então sempre vamos pensar bem deles, que foi ordem, então nós vamos andar, e mesmo se tem que dar uma volta grande. Mas pedir, se ele aceitou, entra, não tem problema. Então o Rami começa de Zawal até antes do pôr do sol. Será permissível adiar o Rami até depois do pôr do sol por causa das enchentes, mas o Rami deve ser feito antes do Fajr do dia 12. O Rami não é permissível de fazer antes de Zawal. Antes de Zawal não pode. Depois de Rami deve voltar para as tendas e fazer a ibadah de Allah. No quinto dia, no 12 Zil-Hijjah, é a mesma coisa. Fazer a mesmíssima coisa que dia 11. Depois de Zawal sai, vai bater os 3 Jamarat. Só a única coisa que tem. Já depende se você quer ficar para mais um dia ou não. Aquilo é opcional. Se não quiser ficar, o que a maioria das pessoas fazem, então você quer dizer, quando você sai já da tenda, sai com tua mochila, sai com tua mala que você trouxe para Hajj. Porque quando nós estamos no hotel, eles vão dizer, ok, leva pouca roupa, não é bem roupa, leva alguma coisa que você tem para levar durante o Hajj. São livros ou outro chinelo que você tem, pode arrebentar, qualquer outra coisa de emergência, pode ser, como chama, primeiro kit de socorro, alguma coisa que você quer, pode ter ali, musalla, pode pôr ali na tua pasta e assim sucessivamente. Então, quando você estiver a ir para o Jamarat, você vai já com a tua pasta, já para quando sair, bater o último Jamarat, você já está a ir para frente para ir para Meca, já não está a voltar mais. Se tens intenção de ficar mais um dia, então aí você vai voltar e vai fazer no 13º dia, vais bater outra vez 3 e depois já acabou. A única diferença é que no 13º dia começa do Salatul Fajr e não depois do Zawal. Só. Essa é a diferença. Agora regressa para Meca. Depois disso tudo, já acabou, né? Já acabamos Hajj. A última coisa que restou é aqueles dias que a gente ficou lá, vamos fazer tawaf facultativo, mas antes de deixar Meca, um exemplo, nossa saída de Meca para Medina é dia 17 de Zil-Hijjah. Então, dia 17 de Zil-Hijjah, antes de você sair, é obrigatório você fazer Hajj Wada, ou aquele Hajj, não Hajj, Tawaf al-Wada, ou aquilo que a gente chama de Tawaf de despedida. E isso é obrigatório, é wajib. A pessoa tem que fazer. Tawaf al-Wada é feito com a intenção de despedir do Meca. Este Tawaf é wajib para homens e senhoras. Tawaf al-Wada pode ser efetuado a qualquer hora depois de Tawaf Ziyara. Depois de efetuar o Tawaf al-Wada, a pessoa ainda pode ir ao Masjid Haram e fazer Salah, Tawaf, e até pode fazer Umrah. Esse é um mito, que a pessoa diz, não, quando faz Tawaf al-Wada, quando faz aquele Tawaf de despedida, já não posso ir mais para Haram. E deu Salat, dar Azan, não posso ir, porque já fiz Tawaf al-Wada. Não. Você já fez Tawaf al-Wada, pode ir outra vez para o Salat. Não tem, pode fazer um outro Tawaf, não tem nenhum problema. Se uma senhora estiver de menstruação e não consegue efetuar o Tawaf al-Wada, então ela estará isenta de fazer e não precisa pagar nenhuma penalidade para tal. Ok.
enquanto a pessoa está de ihram, tem que ter cuidados, porque se você não ter cuidados, há consequências, e as consequências, o que tem praticamente, escreveu-se aqui, é badana é sacrificar um animal grande, um camelo ou uma vaca, e isso tem que ser feito lá. Número um exemplo, a pessoa está de ihram e ainda fez relações sexuais com a sua esposa antes de cortar cabelo. Ou número 2, fez tawaf e ziara no estado de janaba, impureza, reis ou nifas. O dam é sacrificar um animal pequeno, cabrito ou ovelha. Algumas razões são muita intimidade com a esposa até que ele ejacula, relações sexuais depois de cortar ou rapar o cabelo, mas antes de tawaf e ziara, o homem usar roupas costuradas para um dia inteiro ou uma noite inteira. A mesma regra aplica-se se ele usa meia parte do dia e meia parte da noite. Rapar um quarto ou mais o cabelo da cabeça ou da barba, para um homem ou senhora cobrir a sua face por um dia inteiro, aplicar perfume num membro inteiro ou na roupa, aplicar o óleo de cabelo na cabeça, cortar unhas de uma mão inteira ou de um pé inteiro, deixar de fazer tawaf wada sem razão válida, deixar qualquer wajib de hajj. Depois daquilo que o Maulana diz, dar sadaqa. Se a pessoa, alguém cortou, rapou, aparou menos de um quarto da cabeça, ou cortou, aparou, puxou 3 cabelos ou mais, cortar uma ou 2 unhas, aplicar perfume numa porção pequena do corpo, para homens e senhoras cobrir a face por algumas horas, para os homens cobrir a cabeça por algumas horas, para os homens usar roupa costurada por algumas horas, efetuar o tawaf wada sem wudu, deixar de fazer 3 voltas de tawaf wada, deixar uma pedrinha do rami. Uma do rami, ele deixar também tem que dar um sadaqa. Sadaqa é qualquer sadaqatul fitr. Então, quando chegar lá, se quer pagar o sadaqa, tem que perguntar quanto está a dar sadaqatul fitr. Eles vão dizer um exemplo, 5 real, 10 real. Então, você diz mais ou menos, enquanto eu estive de ihram, eu cocei muito minha barba, saiu cabelo. Então, deixa eu dar sadaqatul fitr. Mas, além disso, eu também fiz alguma coisa. Um exemplo, quando eu saí de casa de banho, sem querer, eu esqueci e lavei alguns dedos da minha mão, eu lavei com sabonete. Depois eu lembrei, passei água. Então isso também requer a pessoa dar sadaqatul fitr. Então ele vai contando alguns erros que ele pode ter cometido e ele dá o sadaqatul fitr para aquelas pessoas que estiverem lá. Menos que o valor do sadaqatul fitr, quer dizer qualquer valor, darem sadaqa, se ele matou gafanhoto ou piolhos ou puxou 1 ou 2 cabelos, mesmo isso ele pode dar qualquer tipo de sadaqa, 1 real, 2 real ou 3 real e assim sucessivamente. Então assim o seu hajj fica completo, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o hajj de todos, conceda um hajj mabrur enquanto estiver lá. Mesma coisa, tenha muita paciência e faça muito dua. Faça dua para mim, faça dua para meu pai falecido, faça dua para todo o umat, né, que Allah subhanahu wa ta'ala abra caminho de muita gente, né, muita gente está com problema de dívidas, ou está com problema de união e muitas outras coisas. Então faça dua, aí Allah subhanahu wa ta'ala, o seu dua é aceito. Você é convidado de Allah subhanahu wa ta'ala. Então faça dua para todo o umat. Tenta ter uma lista de teus duas. A partir de hoje, faz lista de dua. Que eu quero pedir a Allah isso. Quero pedir dinheiro, pede. Quero pedir para caminhão não estragar, pede. Quero pedir para laptop andar, pede, faz tudo. Mas pede para Allah. Você faz lista das pessoas que você também quer pedir dua para. E também não esqueça a mim, né? Meu nome tem que estar ali. Então faça dua, escreva ali. Para aquele mufti ali, deixa eu escrever o nome dele também, para fazer dua. Faz dua para todo o umat em geral, mas também especificamente eu também vai fazendo dua para todos. E assim o seu hajj já está completo. E por causa de tempo também vou